Boa noite. Hoje o Ação Nacional trata de um assunto que interessa a todos, a aposentadoria. E para você que pretende se aposentar ainda este ano ou no ano que vem, não pode se esquecer que a legislação foi alterada com a reforma da Previdência ocorrida em 2019. Com ela foi criada a regra de transição, que atinge pessoas que estavam próximas da aposentadoria. Então, para falar sobre este assunto, eu recebo em nossos estúdios o especialista em Previdência Social, César Tolentino. Tolentino, né? Assim como eu devo chamá-lo. Boa noite, obrigado pela presença. E é um assunto que a gente vai precisar aprofundar demais, ser muito didático, porque é um assunto... O brasileiro se sente um pouco confuso ainda, né? Mais uma vez. Boa noite, Tolentino. Boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui na Rede Século XXI, falando de um tema tão importante como a Previdência Social brasileira. Né? Para você ter uma ideia, a Previdência Social, em quantidade de leis, você pode pegar o direito civil, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, não dá uma Previdência Social. Sim. Então, é uma colcha de retalhos, são muitas leis em 98 anos que existe a Previdência Social brasileira, né? Sim. E antes da gente entrar aqui no estúdio, a gente batia aquele papo na coxinha, são quantos anos? 48 e meio. 48 anos e meio. Eu imagino que de 2019 para cá, o serviço que já era grande aumentou demais. A gente sempre teve uma demanda muito grande. É o chamado boca a boca, né? Um cliente que a gente aposenta, ele indica para muita gente, ele gosta do nosso trabalho. Mas realmente o brasileiro tem encontrado muita dificuldade na Previdência Social, na plataforma online, Sim. porque não explica, né? É uma coisa muito automática. E Previdência, Carlos, tem que ser estudado caso a caso. Cada caso um caso. Isso é muito importante se falar. Sim. Tá? Não é dar entrada correndo, porque às vezes se você esperar um pouco mais, você pode ter um benefício melhor. Então, Previdência é fazer muitas contas antes de instruir um pedido de aposentadoria junto ao INSS. Tolentino, antes da gente aprofundar realmente nesta pauta, a reforma, ela era necessária? Ela tinha que obrigatoriamente ser feita? Sim. Olha, a reforma era necessária porque o Brasil é um dos países campeões no mundo no aumento da expectativa de vida do povo brasileiro. Sim. Não é a maior, né? Claro, o Ocidente, Japão, a Alemanha são os países que lideram. Mas o crescimento da expectativa de vida no Brasil aumentou muito. Mas ocorre o seguinte, não deveria ser feito como foi feito. A sociedade deveria ser chamada, as centrais sindicais deveriam ser chamados, né? Os representantes dos trabalhadores deveriam ser chamados. E não houve essa reunião. Não houve a população, o trabalhador que contribui, ele não foi chamado. Foi algo às pressas, assim? Merecia um debate, algo mais amplo? Muito debate, né? Deveria ter feito muito debate. E isso não foi feito, né? Foi muito rápido, né? A emenda constitucional foi aprovada, era a PEC 0619, o projeto. Então, a sociedade não foi ouvida, né? Eu fiquei rouco durante um ano, me esgoelando para todo lugar, falou, gente, escreve para o seu senador, escreve para o seu deputado federal, porque, olha, ele vai tirar aí direitos importantes, vai passar por cima de direitos importantes. Então, não foi feito, né? Não foi feito, não teve esse debate com a sociedade. Sim. Tá? E também, ela deveria ser mais longa, a transição, ela foi muito curta, né? Ela deveria ser pelo menos 10 anos. Sim. Isso não foi feito, né? Então, o governo quis economizar R$1 trilhão, né? 10 trilhões de reais, mas cortando na carne, infelizmente, do trabalhador. Tá certo. Tolentino, agora sim, vamos iniciar realmente o nosso debate, ou melhor, eu falo sempre, o nosso aprendizado aqui, porque eu tenho certeza que você vai nos ensinar muito. Sim. O que é e para que serve o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tolentino, explica para a gente, então, o que é o CNIS. Se escreve S-N-I-S, C-N-I-S, mas se fala CNIS. CNIS. Como você falou, Carlos, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou seja, tudo que o trabalhador contribuiu como empregado ou como empregador,
carnê de INSS ou guia de previdência social, essas informações deveriam estar migradas no CNIS. Tá. Mas o CNIS, ele é relativamente um documento novo, mas ele é o principal documento quando se vai instruir um pedido de aposentadoria junto ao INSS. A nossa vida está ali, por exemplo? Isso, deveria estar. Ah, tá. Mas, Carlos, se você permitir, ele tem falhas. Ou seja, o CNIS, por ser um documento relativamente novo, ele não consegue ter todas as informações. Então, Sim. por exemplo, olha, períodos anteriores a 1976 não migram no CNIS. 2, Exército, Aeronáutica, Forças Armadas, tiro de guerra, não está registrado lá. Então, se o segurado perder o seu reservista, a Previdência não tem como provar que ele trabalhou, que ele serviu, melhor, 1 ano de Exército. Falha. Outra falha muito importante que a maioria não sabe. Tem muitas empresas que não comunicou ao INSS a baixa na carteira. Tá. Não comunicou. Tá. Isso já não tem ainda. Se a empresa recolheu, Carlos, tudo bem. Agora, muitas empresas não recolheram. O que o INSS faz? Você trabalhou 2 anos numa outra emissora. Tá. Tá. A emissora recolheu só 1 ano. Largou outro. O INSS vai considerar só 1 ano o que estiver efetivamente E aí, para eu recolhido. recuperar isso? Tem como recuperar isso. Mas, então, o segurado tem que ter documentos contemporâneos da época para provar que realmente trabalhou. Às vezes, só a carteira profissional não basta como prova, deveria bastar, porque existem leis sobre isso, mas não é assim que funciona. No final é uma coisa assim, é algo para facilitar, porque é praticamente tudo online, mas essas falhas acabam atrapalhando demais, né? Muito. O Olerite serve como uma Serve, o prova? Olerite serve desde que ele seja contemporâneo, ele tem que ser da época. Ah, tá. Outra falha, Carlos, nós falamos que anterior a 76 não tem, Exército não tem. O segurado que recolhe extemporaneamente, ou seja, eu tenho 5 anos de INSS que eu não paguei. Ele vai lá e ele emite uma guia pela internet mesmo. Ele vai, paga essa guia. Pergunto, agora vamos inverter. Carlos, eu paguei 5 anos de INSS atrasado. E aí? O INSS vai aceitar esses 5 anos? Tá pago. Você tem que comprovar. Aí, você já respondeu. Vamos trocar então de lugar. Sim. Tem que comprovar a atividade laboral. Então, muita gente vai lá, recolhe lá 3 anos, 4 anos, 5 anos, paga com multa e correção e o INSS, quando vai para fazer o cômputo do tempo, retira esses 5 anos. Tolentino, muita gente assim fica prejudicada em virtude desse sistema? Muita gente. É muita falha, muito impreciso. Então, anterior a 76 não conta, Exército não conta, não é que não conta, não migrou lá. Sim. Pagou com atraso, não entra lá. E quando entra, ele entra com a informação extemporânea. Por exemplo, insalubridade, não aparece lá que você trabalhou exposto à insalubridade, aparece só o tempo comum. Como se tivesse trabalhado algo normal. Isso, algo normal. Então, isso deveria ser constado. Sim. Tá? Então, são muitas falhas no CNIS, por isso que o trabalhador ele faz uma simulação, né, na plataforma online, ele fala assim, eu tenho 35 anos trabalhado. O resultado dá 31. Aí ele fala, nossa, mas por quê? Por causa dessas falhas. Tá. Então, tem que fazer conta. A plataforma online, ela não é... Mas, Tolentino, se tem essa falha, por exemplo, não é muito cômodo é do governo isso, né? É do governo federal. Então, se tem essa falha, não é muito cômodo para o governo, nós vamos atrás, Isso. É muito arriscado você, então, você não ter guardados os documentos e depender apenas, então, somente do CNIS. Muito arriscados. Eu tenho amigos na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, eu tenho amigos. Eles perguntam, Tolentino, o que você faz lá no Brasil? Eu falo assim, sabe museu? Ele fala, mas você trabalha no museu? Eu falo, não, é que o segurado da Previdência Social Brasileira ele tem que guardar um documento por 40 anos. Nossa. Na era da informática. Eles falam, não é possível. Eu falei, então, no nosso país é assim. Muitas vezes, cara, se você não tiver aquele documento, você perdeu aquele tempo. Nossa.
porque onde deveria constar, não constam. Sim. Tá? Você falou de amigos, parceiros de outros países. Em outros países é uma situação tão complicada assim ou é mais fácil, mais totalmente flexível? diferente, porque o Tem algum banco de exemplo dados, assim? ele é mais amplo, ele é mais antigo. Tá. Por isso que guarda todas as informações, isso, praticamente. migra todas as informações. Sim. Então, o que eu falei, o CNIS é relativamente um documento novo. Ele precisa ser melhorado. Tá. Ele tem que ter mais amplitude. E não é o caso no Brasil. Não tem investimento, precisa de investimento, tecnologia. Tá? Então, ajuda. Sim. Mas muitas vezes atrapalha o trabalhador que quer se aposentar. Agora, Tolentino, como que eu posso confirmar se o meu CNIS está tudo ok? É fácil. O trabalhador tem que ter carteiras profissionais do ladinho, carnês, aqueles carnês laranjinha, Sim. guias de recolhimento da Previdência Social Brasileira, o reservista, e ele vai apurar. Isso, se está constando ou não. Vai bater as informações? Se vai bater as informações, tá? É assim que ele tem que fazer. Ele não pode confiar cegamente no sistema, cegamente no CNIS, porque, como eu falei, ele contribuiu 35 anos, vai aparecer 31. Tá. Um exemplo. Tá certo. Tem alguns endereços aqui para você ter acesso ao extrato do CNIS, internet pelo aplicativo Meu INSS ou site meu.inss.gov.br, está Isso. aí na sua tela, meu.inss.gov.br, agência do INSS por meio de agendamento pelos canais 135 ou pelo aplicativo Meu INSS ou site, como eu disse, Meu INSS, meu.inss.gov.br. Essa é a plataforma online do INSS. Sim. Reúne, é uma boa plataforma, né? O governo fez um bom investimento, mas deve fazer muito mais para que o trabalhador fique tranquilo. Isso não ocorre por causa dessas falhas que tem no CNIS, né? Tá certo, então. Só foi o primeiro bloco, hein, do programa Ação Nacional. Eu estou aqui com o doutor César Tolentino. Eu disse que ia escapar, o doutor. Ele falou, não, doutor, não, Tolentino. Então está aqui o Tolentino, especialista em Previdência Social. Já deu uma aula aqui para nós no primeiro bloco. E no segundo bloco nós vamos falar da contagem de tempo de contribuição. Ótimo. O intervalo é muito rápido, já no Ação Nacional. O tema de hoje, novas regras da aposentadoria. Voltamos, o segundo bloco do Ação Nacional, convidado de hoje, César Tolentino, especialista em Previdência Social. O tema de hoje, novas regras da aposentadoria. A gente já vai entrar no tema contagem de tempo de contribuição, porém ficou faltando alguma coisa com relação ao CNIS, né, Tolentino? Sim, Carlos, ficou faltando o seguinte, o CNIS também não entra cursos profissionalizantes. Sim. Que isso conta tempo para o segurado, se ele exerceu esse curso, se ele fez o curso até 1998. Tá. E outra coisa importante, Carlos, é que também aqueles períodos, aquele trabalho temporário... Sim, muito na moda. 2 meses, 3 meses, essas empresas, a maioria dessas empresas não recolhe o INSS. Tá. Não recolheu o INSS, não vai migrar no CNIS também. Então a orientação é a seguinte, né? Sempre guarde os comprovantes, né? Isso. Ainda mais agora, esse programa está sendo gravado, mas está indo ao ar hoje, 20 de novembro. Os trabalhos temporários já começaram, né? Para o Natal. Então, guarde os comprovantes. Exatamente. Tolentino, vamos entrar então na contagem de tempo de contribuição? Tá. Como que o trabalhador deve fazer esta contagem de tempo? Vamos lá. Vamos somar assim, ó. Tempo rural. Conta se os documentos forem contemporâneos. Eu vejo cliente que vai lá para o Nordeste, gasta o que tem e o que não tem, o prefeito lá assina o documento e ele traz para mim. Eu falei, isso aqui não vale, porque ele foi produzido hoje, o INSS quer documentos da época, contemporâneo. Rural conta. É válido isso daí? Você válido. Concorda com isso? Você. Sim, eu concordo. Eu concordo. Porque o documento tem que ser contemporâneo, ser da época. Porque às vezes... porque de repente pode ter... amigo do prefeito, o prefeito assina o documento. Sempre o jeitinho. Então tem que ser documento da época. 2, curso profissionalizante. Entra na contagem? Entra, se fez o curso, se cursou até 1998. Exército, Forças Armadas, entra? Sim.
desde que o segurado não estava contribuindo com carteira registrada. Tá. Porque aí não faz sentido, você está registrado numa empresa, vai servir o Exército. Você não é desligado da empresa. Então, o Exército, Forças Armadas, ele entra quando o segurado não estava registrado. Tá? 4, auxílio-doença. Ele é computado para tempo de serviço. Tá. Mas olha aqui, vou dar uma dica importante. Aposentadoria por idade, gente. Cuidado com o auxílio-doença. Porque ele não é computado. Porque a aposentadoria por idade não é tempo de contribuição, é chamado carência. E não é computado o auxílio-doença recebido. Então ele só entra pela contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição. Tá. Emprego temporário. Entra. Servidor público. Muita gente tem dúvida. Posso falar aqui para os nossos amigos ouvintes? Fica à vontade. Muita gente tem dúvida. Tá. Tolentino, eu fui professor lá na Bahia. Um município lá no interior da Bahia. Fiquei lá 2 anos. Ele é computado? Sim, ele é computado. Aí o segurado precisa pegar a certidão de tempo de contribuição e ele é migrado esse tempo para a contagem de tempo de serviço no INSS. Serviço estadual, municipal, estadual ou federal. Ele é computado para o INSS. O que mais, Carlos, que entra? 7, né? As contribuições que o segurado pagou em carnê, em guias. Sim. Aí tem um detalhe. Pagou em atraso, o INSS vai aceitar? Não. Esse que é o problema. E você matou... E qual o tempo de atraso, por exemplo? Não, 1 dia. 1 dia. 1 dia de atraso. E você, cara, você já matou no peito e fez o gol. Opa, tá falando minha língua, hein? Não, porque você falou assim, mas tem que comprovar, né, Tolentino? Quando eu inverti, né? Eu que te perguntei. É isso. Gente, pagou INSS em atraso, se o segurado não tiver comprovante de atividade laboral, o INSS não vai aceitar aquele recolhimento. Tolentino, eu percebo assim, né, que o princípio de tudo é você ter tudo, assim, devidamente, tudo documentado, certinho, bem organizado. Isso. Coisa que o brasileiro não é, né? Coisa que o brasileiro não é. Ou a maioria, claro, não vamos generalizar. Então, Carlos... Por exemplo, eu não sou muito de me organizar com relação... Sempre, claro, todo mundo tem aquela pastinha e tal, mas aquela coisa organizada, tempo, tal, tudo certinho, e é algo que o brasileiro tem que... Sim. Então, Carlos, acho que uma informação muito importante, dentre tantas que a gente está dando, é assim, gente, não recolha o INSS em atraso, não faça isso, tá? Passa primeiro pelo crivo do INSS, se você conseguir comprovar a atividade laboral, aí sim... Tolentino, por exemplo, atrasou então, atrasou, o que acontece? 1 dia de atraso. Tá. Ele é considerado extemporâneo, fora de época. Tem que comprovar a atividade laboral para que o INSS reconheça aquele recolhimento. É simples assim. Atrasou, cuidado. Porque o INSS ele vai considerar aquele recolhimento extemporâneo. Mas como é? Você atrasou, você informa ou não? Não, você paga a guia com atraso. Tá, pagou. Você vai lá na internet, faz o cálculo, 1 ano atrasado. Tá. 1 dia de atraso já é considerado extemporâneo. Aí foi lá, pagou. Foi lá, pagou. Mas o INSS não tende a convalidar aquele recolhimento, se o segurado não comprovar a atividade laboral. Entendi. Você vê que previdência, Carlos, ele é muito complexo, né? A previdência é complexo. Muito detalhe, né? Porque é uma coxa de retalhos, Sim. né? As leis da Previdência Social. Ô, Tolentino, contrato de trabalho, ele resolve assim no lugar do olerite? Então, não vai resolver. Não? Não. Tem que ser, o contrato tem que ser aquele temporário, regido pela CLT. Tá. 2 meses, 3 meses, pode ser renovado para mais 3 meses. Acabou. Sim. Então, é um contrato de trabalho que é feito na carteira profissional. Você tocou no assunto, eu já trabalhei temporário, eu lembro que a gente brinca assim, né, que a Rádio Peão, né, já trabalhei numa metalúrgica, e lá era assim, primeiro entrei como 3 meses de contrato, aí é uma renovação, aí depois ou era efetivado ou não. Exatamente, é isso aí. Mesmo. 3 meses, renova 3 meses, mais 3. Uma renovação. Sim, mas então, Carlos, ele tem um carimbinho lá nas anotações da carteira profissional. Tá. Só o carimbo lá, o INSS vai convalidar? Não.
Aí você fala, mas o documento, a carteira não é um documento? É, o INSS deveria aceitar. Mas por causa de fraudes que existem muito no INSS há muitos anos, sim, o INSS tende a, eu não culpo o INSS, tende a não aceitar. Então, você trabalhou 6 meses na metalúrgica, tem um carimbo lá na carteira profissional, lá em anotações. Se a metalúrgica não recolheu, perdeu esses 6 meses. Você fala, Tolentinho, mas tem um carimbo aqui, não, só o carimbo não vai ser aceito. Nossa. Isso é previdência social. Tolentino, uma pessoa que ela está chegando a hora de se aposentar, tem um tempo assim para, vamos supor, falta 1 ano, faltam 2 anos, para ela já correr atrás, já uma pessoa, qual que eu tenho? Por exemplo, eu não citei aqui a certidão de tempo de contribuição? 2 anos para ficar pronta uma certidão. 2 anos. Então, 2 anos antes, começa a preparar. 2 anos antes. Tá. Porque se você tiver uma certidão para buscar na prefeitura, no estado ou na federação, pode levar até 2 anos para essa certidão ser emitida pelo órgão competente. Tá? Então tem que preparar muito antes, Carlos. E outra coisa importante, não é pegar e dar entrada na aposentadoria. Tem que fazer contas, que eu acho que a gente vai tratar, acho que você vai mais para frente tratar sobre isso. Tá? Tá certo. Vamos falar um pouquinho de insalubridade, o Tolentino, insalubridade, a periculosidade que tem gerado muita... Aliás, tudo gera dúvida nos trabalhadores, porque é bem confuso, né? Mas com relação à insalubridade. Sim. Olha só, vou deixar bem claro aqui. Insalubre, quer dizer não é saudável. Tá. Clássico, o que é? Agente físico, ruído ou calor. Calor, esquece, é alto forno. Dê alguns exemplos assim. Ruído é o clássico. Tá. Então, o trabalhador que trabalhou numa empresa, aquele barulho de máquina. Britadeira, vai. Isso. Acima de 80 decibéis. 80 decibéis. Não é muito 80 decibéis. Sim. Só que tem umas regras. Ele foi de 80 decibéis até 97, depois passou para 90, depois caiu para 85. Hoje é 85. Então, tem que fazer conta, não é? 80 decibéis, ele foi até 97, março de 97. Depois foi para 90, ficou até 2003. E 2003 para cá, 85 decibéis. Essas pessoas, quando vão trabalhar nesse tipo de atividade, nesse tipo de ramo, lá tem todas as medições para o cara se atentar ou não? Nem sei. O certo era ter? O certo era ter, Carlos, mas olha só. A empresa te paga o adicional de insalubridade. Você fala, puxa, é insalubre, estou tranquilo. Não está tranquilo. O fato da empresa pagar o adicional de insalubridade, necessariamente o INSS não vai aceitar como insalubre. Às vezes a empresa não paga o adicional de insalubridade, emite um documento que é chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e com este PPP, se tiver tudo preenchidinho, o INSS considera insalubre. Sim. Mas você fala, mas a empresa não pagou? Mas aí é um problema agora do INSS com a empresa, não do segurado. Tá? Existem muitas dúvidas sobre isso. Sim. Então, insalubre, vamos colocar aí, o clássico é ruído. Pode ser calor, mas é alto forno, esquece. Tá. Periculosidade, choque elétrico, eletricista, aquele cara que sobe lá na ponte rolante, 13 metros de altura, o clássico. Sim. Perigoso, tá? E penoso. Olha, muita gente não sabe disso. Penoso é o motorista de ônibus, o cobrador de ônibus, o motorista de caminhão. Só que o caminhão tem que ser acima de 6 toneladas para ser considerado penoso. Sim. Tá? Clássico, acho que eu resumi. Como é que funciona, Carlos? A mulher adiciona 20% do tempo, 20%, o homem 40%. Resumindo, mas por que a mulher é só 20% e o homem 40%? Porque a mulher se aposenta 5 anos antes que os homens. Tá? Existem aposentadorias especiais nestas divisórias? Existe, já vou falar sobre isso. Então, olha só, 1 ano adiciona mais 5 meses, arredondando, é 4 meses e 26 dias. Então, homem segurado, trabalhou 1 ano exposto à insalubridade, adiciona mais 5 meses. Mulher, a metade do tempo, cada ano, 2 meses e meio. Existem as aposentadorias especiais que está cada vez mais raro no Brasil. É o professor,
é o metalúrgico que trabalhou exclusivamente 25 anos na atividade. Tá? Tem profissões que é 15 anos, mas é muito raro, que é mina de carvão, aeronauta, 20 anos. Então, muda muito. Existe ainda aposentadoria especial, tá? Que são essas classes de trabalhadores. Tá? Por exemplo, o médico, a enfermeira, deveria se aposentar com 25 anos de atividade. Tá certo. Então, fechamos aqui, Tolentino, o segundo bloco com relação à contagem de tempo de contribuição. Nós vamos para um rápido intervalo. O tema de hoje, novas regras da aposentadoria. Estou aqui com o César Tolentino, especialista em Previdência Social. O intervalo é muito rápido. Voltamos! É o terceiro bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, novas regras da aposentadoria. Eu estou aqui com o César Tolentino, especialista em Previdência Social. O Tolentino também que dá palestras, né, Tolentino? Isso. É muito interessante, tá? Sim. Uma palestra, tem que falar com a nossa equipe, nossa assessoria de imprensa. É muito interessante, uma palestra de 50 minutos, 200 slides. Sim. E a gente explica tudo. Bem didático. Bem didático. A gente explica praticamente o que a gente está falando aqui. Então a gente tem essas palestras, é muito concorrido. E as lives também, né? E agora ficou muito na moda, né? As lives com a pandemia, né? Aí o pessoal contata lá o nosso departamento, né? Ótimo. E aí vê a disponibilidade, é bem interessante. Legal, a gente vai passar os contatos aqui do escritório do César Tolentino. Vamos lá, vamos voltar à nossa pauta, vamos nos atentar à pauta aqui, o programa de hoje, novas regras da aposentadoria, mais uma vez aqui com o César Tolentino. Tolentino, vamos lá então, desde que foi aprovada em 2019 a emenda constitucional 103, profundas mudanças ocorreram nas aposentadorias. Como está a regra para aposentadoria neste momento, em novembro de 2021, Tolentino? Eu vou tentar explicar de maneira muito simples. É assim, antigamente não era 30 anos para a mulher e 35 para os homens. Mudou isso aí, não é mais assim. Tá bom. Uma mulher que em 13 de novembro de 2019 tivesse faltando 2 anos, então, se ela tivesse com 28 anos, a regra de transição é de 50%. Então, ela vai se aposentar, 50% de 2 é 1. Então, ela vai ter que ter 31 anos de contribuição sem idade mínima. Isso é muito importante. Sim. Então, o homem com 33 anos, lá em 11 de 19, faltou 2, ele vai pagar um pedágio de 50%, mais 1 ano. Então, ele só vai poder se aposentar com 35 mais 1 ano de pedágio. Você citou o pedágio. O que seria o pedágio? Então, esse pedágio é um tempo que ele não é pago com contribuição, ele é pago com tempo. Tá. Então, esse pedágio é assim, você não tinha o tempo, o governo te dá uma esmolinha aí, você contribui mais um ano, mais 50% e se aposenta. Tá. Tranquilo, tá? Não precisa ter idade mínima. Agora, o problema está se o pedágio for de 100%. É que assusta um pouco, Aí ainda assusta. mais neste momento que está tudo muito caro, né? Então, assim, se o segurado, o homem, tivesse faltando 2 anos e 1 dia, para os 35, o pedágio passa a ser de 100%. Tá? Vamos supor, então ele tinha 32 anos na época, faltou 3 para a aposentadoria. Quanto que é 100% de 3? É por isso que eu sou apresentador. 3. Então ele vai pagar os 35 anos mais 3 de pedágio. Tá. Então não é mais 35, ficou 38. Ah, tudo bem, tranquilo. Não, não é tranquilo. Porque este homem tem que ter 60 de idade. E esta mulher tem que ter 57 anos de idade. Gente, eu estou falando da aposentadoria por tempo de contribuição, não estou falando da aposentadoria por idade. Tá. Então, resumindo, segurados, faz a conta, em 11 e 19, faltou 2 anos, tanto para homem e para mulher, o pedágio é de 50%. Do tempo que faltou, se faltou 1 ano, 6 meses, se faltou 2 anos, 1 ano. Tranquilo. Tá.
Passou de 2 anos, o pedágio passa a ser de 100%. Mas não é só cumprir o pedágio, pagar aqueles 2 anos, 3 anos. O problema é que vai ter que ter idade mínima para se aposentar. Esse é o grande problema. E não tendo a idade mínima. Tá. Aí é o seguinte, tese minha, vou deixar claro, tese da Tolentino, do Tolentino. No meu modo de entender, a minha tese é o seguinte, se o homem cumpriu 2/3 na lei antiga e a mulher 2/3, ou seja, a mulher com 20 anos pagos e o homem com 26, isso dá 2/3. Eu acredito que ele tem a expectativa de direito adquirido. Só que isso não é lei. Tá, Isso é uma tese desenvolvida, eu estou desenvolvendo. Sim. Tolentino. Eu acredito que dá para brigar. Isso vai para o STF. Tá. Mas não é hoje, gente. Precisa de muito estudo. Tá? Porque a expectativa de direito adquirido, o segurado fala, daqui 1 ano, daqui 2 eu me aposento. Ele fez uma programação para isso. E essa programação ela é cortada. Não é mais 2 anos, é 5. Não é mais 2 anos, é 6. Sim. Não é mais 2 anos, é 8. Então quebrou a expectativa que ele tinha. A expectativa que ele tinha foi quebrada. Sim. Então, Tolentino, tá? Sim. É uma tese que eu defendo. Sim. Tá? Isso não é lei. Tá. Tá? Com as pessoas que você trabalha, assim, que você dá a consultoria, dá o atendimento, qual que foi a repercussão de toda essa mudança? O pessoal mais reclamou, mais... Mais reclamou. É. Olha, é assim, o nosso cliente, ele procura a gente, primeiro a gente vai fazer uma análise, vai tirar o quinis, analisar o quinis, fazer a contagem com muita calma. Vai verificar se tem insalubridade ou não, se ele foi autônomo, muitos foi autônomo, é empresário, se ele pode recolher atrasado, Sim. se ele vai ter documentação. Tá. A maioria fala assim, Tolentino, eu já tenho tempo, mas eu quero dar uma olhada se está tudo certo. Eu mando o relatório para ele, todos os relatórios, vários relatórios, é um trabalho muito bonito, e depois eu, Tolentino, pessoalmente, ligo para o cliente e eu gravo áudios. Os áudios que eu mando é de até 1 minuto, né, meus áudios. Primeiro áudio eu falo assim, senhor, primeiro áudio, tome uma água com açúcar. Depois o senhor volta para o segundo. Para ouvir o segundo. Sim. Porque ele tinha expectativa de aposentar agora. Tá. Ou o ano que vem. Eu falo para ele, meu amigo, 2027. Então, tomou o copo de água, agora continua ouvindo os áudios. Sim. Porque ele leva um susto. Porque ele ficou naquele pedágio de 100%. Então, além do pedágio, ele tem que ter idade mínima de 60. Mas ele tem 54, Carlos. Ele tem 55. Deu para entender? Sim. Ele vai ter que cumprir os 60 de idade. Sim. Tá? Então, a maioria assusta quando a gente entrega um relatório. A pessoa fica assim, meio ressentida, não sei, ou chateada. Estava para aposentar, agora vai demorar um pouco mais. Mas eu gravo áudios, eu gravo 30, 40 áudios de até 1 minuto. Tá. É muito didático. Sim. Passa uma semana, 10 dias, ele não responde. Aí depois ele fala, Tolentino, eu tive que me recuperar. Muito obrigado, você me esclareceu, mas eu fiquei sem, meu chão abriu. Eu sei que não é culpa sua, você fez um trabalho. Sim. Eu entendo que eu vou ter que cumprir um pedágio agora. Eu vou cumprir os 3 anos, 4 anos, mas eu não vou ter a idade de 60, eu estou com 55. Isso afetou o segurado brasileiro. Tolentino, idade mínima progressiva. Como que funciona? Olha só, a idade mínima progressiva, ela vai aplicar agora por idade, tá? Porque isso tem que fazer muita conta, Carlos. Tá. Posso falar da aposentadoria por idade? Pode. Tá. Isso que a gente falou até agora foi aposentadoria por tempo de contribuição. Entra lá em insalubridade, o exército, o rural, o auxílio-doença, vai computar tudo, o emprego temporário, tempo de contribuição. Aposentadoria por idade, preste atenção nisso aqui, gente. Mulher, era 60, não é mais. Este ano, aí a nossa amiga aqui falou comigo antes da gente entrar no ar. Nossa maquiadora, Neide. A Neide. Então eu falei, Neide, então você vai... deu uma consultoria. Já dei uma consultoria. Falei, Neide, você vai completar 61 em dezembro?
complete a idade e já entre com pedido. Por quê? Porque o ano que vem vai para 61,5 e 2023, 62. Aí encerra 62. Não vai subir mais. Sim. A aposentadoria para mulher tem que ter 15 anos de carência. Acrescenta 6 meses a cada ano? Isso, 6 meses a cada ano. Tá. Então, começou com 60, hoje já está em 61. Tá. O ano que vem 61,5 e 2023 62. Tá. Homens, não mudou. 65, como já era antes, e 15 anos de contribuição. Mas preste atenção, gente, é muito confuso. Previdência tem que estudar caso a caso. A aplicação é caso a caso, tá? Tem uma lei generalizada, mas cada caso um caso. Esse é o sucesso que a gente tem. Sim. De 56 mil clientes aposentados. Tem que estudar cada caso. Então, olha só, o homem que começar hoje a contribuir não é mais 15 anos, é 20. Deu para entender? Sim. Muita gente está pagando 15, 16, fala, não, pai, agora é 20 anos. Não é, gente. Isso para quem começar a partir de agora, entendeu? Sim. Então tem muita gente que está nos ouvindo que pode até já ter os 15 anos, já tem 65 de idade, pode requerer aposentadoria. Lembrando que não é tempo de contribuição, é tempo de carência. Tá certo. Tolentino, assunto bem interessante que vale a pena a gente voltar para você chamar atenção, para você não deixar o nosso telespectador um pouco mais nervoso. Vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e no último bloco do Ação Nacional a gente retoma essa situação para você ser bem didático com o nosso telespectador. Não precisa ficar tão assustado também, né, o nosso telespectador? Não. A ideia é essa. Vamos então para um rápido intervalo. Este é o Ação Nacional. O tema de hoje, a aposentadoria. Estou aqui com o César Tolentino, especialista em previdência. O intervalo é muito rápido. Já o último bloco do Ação Nacional. O intervalo é muito rápido. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, novas regras da aposentadoria. Estou aqui com o César Tolentino, especialista em previdência social. Eu tenho certeza, Tolentino, você vai ter que voltar, porque, nossa, é muita coisa realmente. E a cada intervalo a gente tem uma aula aqui com o Tolentino. Tolentino, vamos voltar a um outro assunto que ainda ficou um pouquinho de dúvida com relação ao pedágio de 50%. Vale para quem está bem próximo de aposentar. Antes, o contribuinte podia se aposentar apenas por tempo de contribuição. Hoje, não mais, tem a idade mínima. Tá, Carlos. Idade mínima é para o pedágio de 100%. Tá. Pedágio de 50% não tem idade mínima. Tá. Vamos voltar. Faltou até 2 anos para os 30 mulheres ou 35 homens. Pedágio de 50% sem limite de idade. Se faltou mais de 2 anos, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 1 dia, o pedágio passa a ser de 100%, aí a idade mínima. Mulher, 57, homem, 60. Tá. Ah, Tolentino, mas não é 60, 65? Gente, isso é aposentadoria por idade. Nós estamos falando de aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Você me perguntou, Carlos, mas e quem não tem essa idade mínima, cumpriu o pedágio de 2, 3 anos, né? 2, 3 anos, mas não tem 60? O que vai acontecer? Ele vai dar entrada no INSS, o benefício vai ser negado, o processo vai ser indeferido, porque ele não cumpriu as regras de transição da Emenda Constitucional 103. Tá. Bom, eu vou deixar um recado meu, Tolentino. Constituição Federal Brasileira é linda. Artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. Gente, inciso 35. Vou ler, posso ler, Carlos? Opa. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Agora, entenda como vocês quiserem. Tá bom? Sim. É uma ameaça de direito? Com certeza é. É uma lesão? Com certeza é. Porque esse segurado, essa segurada, tem a expectativa de direito adquirido. Não tem direito adquirido, mas tem a expectativa. Eu tenho um exemplo com relação ao pedágio de 50%. Uma mulher tinha 28 anos de contribuição. Faltavam 2 anos para aposentar. Pela antiga lei, sobre esses 2 anos, ela paga pedágio de 50%, ou seja, mais 1 ano.
que é igual a 3 anos para a aposentadoria. Então, 3 anos partindo da data do que ela tinha 28. Tá. Então, ela vai cumprir 28, 29 e 30. Mais um é o pedágio. Tá. É isso que a gente explicou aqui. Sim. Tá. O 100%. O 100%, se faltar mais de 2 anos, que é o caso, 100% de 2 é 2. Ah, mas quanto que era a aposentadoria por homem? 35. Tá. Ele tinha 32 quando mudou a lei. Faltou 3. 100% de 3. Vamos deixar claro isso, né, Carlos? 100% de 3 é 3. Então, ele vai ter que ter 35 anos mais 3 do pedágio. Tá certo? Então, não é mais 35, agora é 38. Só que, gente, tem que ter 60 de idade homem, 57 de idade mulher. É isso que é a regra de transição. Tá certo. Tolentino, para fechar, restando 8 minutos para o final do nosso programa, a gente vai reservar aí 2 minutinhos para os contatos, né, para as redes sociais. Fator previdenciário, o que é isso? Olha só. Fator previdenciário foi criado em novembro de 1999. Quanto mais novo o segurado, maior a fatia que fica com o governo federal. Um exemplo. Tá. Vamos supor que se um homem tenha já 36 de contribuição, então ele já cumpriu um pedágio, ele pode se aposentar? Pode. Gente, ele tem 55 anos de idade. 1/3 da média dele vai ficar com o governo federal. Um exemplo. Tá. Ele tem uma média salarial, INSS pega salário desde que começou o Plano Real, julho de 94 para cá. Fator previdenciário. Quanto mais novo, maior é o índice. Tá. E é uma vez só? Não, é para sempre. Então, o homem que ele tem uma média de R$3.000, se ele tiver 55 de idade, ele vai receber 2.000 de aposentadoria. 1.000 fica com o governo federal. Isso é pedágio. Ah, mas eu não quero ter fator previdenciário, eu quero me aposentar sem fator. Pode? Pode. Como é que é feito isso? Até 31 de dezembro de 21, homens 98 anos, mulheres 88 anos. Aí você fala, pô, então tem que estar velhinho. Não, deixa eu explicar. É assim, 88 anos para a mulher, ela tem que ter 60 de idade, tá. 30 de contribuição, 58 de idade. A soma não dá 88? Sim. 30 de contribuição, 58 de idade. Se ela tiver 59 de idade e 29 de contribuição, a soma também não dá 88? Tá. Ela pode se aposentar? Não. Mas o Tolentino não deu 88? Deu. Mas ela tem que ter no mínimo 30 de contribuição. E o homem 35 de contribuição. É a soma da idade com o tempo de contribuição. Para ficar livre do fator, tem que ter 88 pontos mulher, 98 homem. Mas o ano que vem aumenta 1 ponto. Tá? Vai chegar a 100 pontos para a mulher e a 105 pontos para os homens. O fator previdenciário ele continua com essa nova regra. Continua com a nova regra, continua até hoje e vai continuar. Certo. Então, por isso que eu falei no início, Carlos, antes de dar entrada, faça conta. Porque às vezes, amigos, falta 2 anos para você ficar livre do fator. 2 anos às vezes falta. Sim. Então é melhor esperar? É melhor esperar. Tem que fazer conta. Porque depois de aposentado, a própria carta de concessão fala que a aposentadoria é irrenunciável. Você não pode renunciar. Irrevogável. Então você não pode falar, eu me arrependi, eu quero devolver o que eu recebi. O governo federal não vai receber. Então, preste atenção na hora de se aposentar. Eu estou com uma estatística aqui que em 95% das vezes o índice reduz o valor da aposentadoria com esse fator previdenciário. Praticamente é 100%, reduz. É como você disse no exemplo. Reduz o valor. Então não é, eu quero me aposentar, vou correndo que vai mudar a lei. Gente, o que tinha que mudar já mudou. Então façam contas antes de se aposentar. Reúna os documentos antes de se aposentar. Vai buscar o PPP para insalubridade, vai buscar lá o tempo rural, vai pegar o seu reservista, soma os documentos, porque você vai ver
que a plataforma online, cara, que você citou, Sim. vai dar 31 anos de um exemplo para o homem. E ele vai ver que ele tem 35, 36. Então, façam isso antes de se aposentar. E se não tiver um Tolentino perto de você, que é o melhor, né? Procure um profissional que seja honesto. Ser honesto, você falou, Carlos, meu amigo, ó, você já tem o tempo, Tá. mas eu te aconselho, Carlos, a esperar mais 2 anos e meio para aposentar. Isso aqui é meu ganha-pão. Mas a sua aposentadoria é sua. Isso é ser honesto. Infelizmente a gente fala, não, dá entrada assim mesmo, depois eu entro com uma revisão. Esquece revisão. É que você disse, vai ao encontro, aliás, do que você disse, né? Cada caso é um caso. Você aprendeu, é isso aí. Também estou com o Tolentino aqui. Quanto tempo na 48 48 e meio na atividade. O escritório tem 48 anos, foi fundado Sim, pelo de meu pai em família. 73. Eu vou fazer 60 em fevereiro. Comecei a trabalhar com 13, Sim. eu estou no ramo já do direito previdenciário há 47 anos. Tá certo. Tolentino, para encerrar os contatos, fique à vontade para ótimo. passar os contatos. E também, para encerrar, aliado ao encerramento, tem algum caso, né, em toda essa sua trajetória vitoriosa, aí, nessa sua atividade, algum caso que te chamou a atenção? Quando você vai citar um exemplo, você lembra desse caso ou não? Olha, há processos que eu paguei para ver. Eu fiz um acordo com um cliente e foi muito dispendioso aquele processo, tive que reunir muita documentação e o resultado é que ele ganhou todo atrasado, corrigido, a gente fez o nosso trabalho. Tá. De todos os processos que a gente entrou, nenhum foi perdido, nenhum. Nenhum processo perdido para o INSS. Está certo que para dar entrada tem que ter as condições mínimas Sim, necessárias. sim. Tá? Mas olha, Carlos, eu sou apaixonado pelo meu trabalho. E eu sou apaixonado pelas pessoas. Então, eu amo as pessoas. 56 mil processos? 56 mil clientes que nós já aposentamos. Então, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, mas eu sou apaixonado por aquela pessoa que está lá do outro lado. Sim. Eu sou apaixonado. Então, a gente tem que trabalhar com ética, profissionalismo e honestidade. É isso que a gente faz. É aquela palavra da moda, empatia, né? Que todo caso é um caso. E aí, posso deixar o meu site? Ótimo. É bem por favor. facinho o site. Vamos lá. Voumeaposentar.com. Voumeaposentar.com. Sim. O e-mail da sede, que é no bairro da Moca, contato@voumeaposentar.com. Lembrando que nós temos unidades no bairro da Moca, que é o bairro da pizza de São Paulo, né? Os Sim. italianos, eu inclusive sou descendente italiano, e no centro de Guarulhos, nós temos também um belo escritório lá no centro de Guarulhos. Que bacana. Tolentino, a distância também da consultoria ou não? Eu estou em Campinas, eu quero uma consultoria. Brasil todo. Todo o Brasil. Hoje a gente faz tudo online. Eu tenho 19 estados hoje Sim. representados no escritório e 17 países brasileiros que moram no exterior, que nós estamos instruindo o processo. Tá certo. Então não tem desculpa, hein, Tolentino? Se o cara tá lá em Salvador, ele pode entrar em contato com o seu escritório. Se ele está aqui em Campinas, ele também pode entrar em contato. Se ele está em Valinhos, também. Sim, com certeza. César Tolentino, ou Tolentino, obrigado pela presença, obrigado pelos ensinamentos. Caberia, acho que, várias ações aqui, porque tem muita coisa, muito detalhe. Mas nessa 1 horinha aqui, você ajudou demais, você esclareceu demais. As portas estão abertas para você. Pela oportunidade, me deixaram muito à vontade. Legal, bacana. Não fui condicionado a falar nada, isso é muito importante. Sou grato por essa oportunidade e estarei aqui assim que for convidado por vocês. Tá certo, obrigado ao Moquense, hein? Moquense, República Federativa da Moca. É verdade. César Tolentino, o Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um papo legal, sempre com um ensinamento bacana para você. Até lá!